Olá, pessoal. Bem-vindos ao podcast Diego Trindade. É o podcast raiz, feito aqui em Fortaleza, no Ceará, que mostra o sertanejo, mostra a pessoa que realmente veio do campo, o produtor, que começou produzindo, continua produzindo. É um podcast que vem mostrar realmente como que o campo acontece e vem mostrar também o campo, a indústria, o comércio, tudo a partir do agro. E hoje nós temos o prazer de receber aqui um dos maiores nomes do agro aqui, que já passaram aqui pelo Ceará, no caso, se não o maior, né? Um sertanejo que veio do interior do estado, que é presidente de várias associações, da Camarão BR, vice-presidente da Avipesca, o maior criador de camarão do Brasil. Eu tenho a honra de receber hoje aqui seu Cristiano Maia. Seu Cristiano Maia, é um prazer tê-lo conosco, uma figura também muito conhecida em Brasília. Eu, particularmente, já tive a honra de várias pessoas me elogiarem e elogiarem o Ceará por causa do senhor e porque estavam com o senhor. Então, bem-vindo. Obrigado, Diego. É um prazer participar do podcast daqui seu, que você está nos ouvindo e quem está ouvindo o podcast é um prazer que fique nos ouvindo até terminar o nosso podcast aqui hoje. Eu vou me apresentar primeiro, assim, o meu nome é Cristiano Peixoto Maia, eu nasci em Jaguaribara, no interior de Jaguaribara, sou do interior do interior. Fiquei na fazenda do meu pai, uma fazenda pequena, até os 16 anos. Saí para estudar, uma família, meu pai era duas famílias, a primeira perdeu a primeira esposa dele, casou com minha mãe, houve 7 filhos só na segunda. Nós éramos um número grande de irmãos, todos 7 homens, e eu resolvi sair atrás da vida, né? Mas eu nasci dentro, como eu digo por aí, às vezes, eu nasci dentro do curral. Desde os 6 anos que eu tirava leite, ajudava nos afazeres da fazenda totalmente pecuária do meu pai, plantava alguma coisa de subsistência, feijão e milho. Todos ajudavam na fazenda, todos os filhos, que era uma fazenda que ela tinha que todo mundo trabalhar. Desde novo, quando você aprendia a falar, andar, começava a trabalhar. Eu fui estudar bem tarde, depois de 16 anos, eu fui ser militar da aeronáutica, eu fui para especialista de Guaratinguetá. Já vim para Fortaleza, quando terminei o primeiro grau em Jaguaribara, Jaguaribe, que fiz os 2 últimos anos do primeiro grau em Jaguaribe. Vim para Fortaleza estudar, aqui eu fiz o concurso para especialista da aeronáutica, passei 2 anos em Guaratinguetá, fui servir em Recife. Lá eu fiz engenharia civil, sempre só assim, quando eu vim para Fortaleza, como fui para ser militar, nunca ninguém me orientou em nada. Meus irmãos mais velhos todos viviam das fazendas e pequenas fazendas também. E eu vi que não cabia todo mundo, eu vim arriscar e eu era o segundo da minha mãe e tinha que fazer com que aqueles que viessem atrás de mim tivessem um lugar melhor do que os que estavam acima, que era principalmente da primeira família do meu pai. A subsistência é muito difícil. Quando vinha uma seca, perdia tudo. Aqui no Nordeste sempre acontece algumas secas periódicas. Então, eu depois de chegar em Recife, voltando a Recife, eu fui para engenharia civil, saí da aeronáutica, é um passado bom, passei 9 anos no militar. A gente aprende a obedecer a hierarquia e ali eu pautei a minha vida, né, muito na carreira militar, nos 9 anos e meio, quase 10 anos que eu fiquei como militar. Eu fui para engenharia civil e depois de engenharia civil eu passei a trabalhar para algumas empresas, saí da aeronáutica, passei a trabalhar para algumas empresas aqui no Ceará. E a gente, aqui no Ceará, você foi pegando a especialidade. Eu pautei o meu curso de engenharia na rodoviária. Eu vi algumas empresas fazendo estrada aqui no estado do Ceará e eu me apaixonei pela engenharia rodoviária. Quando eu me formei, eu vim trabalhar em empresa rodoviária, construtora ANS, construtora IT, construtora Facol, que existiu aqui em Fortaleza, até que depois de 13 anos como experiência, eu criei a empresa Samaria. O nome Samaria é a fazenda onde nós nascemos todos, o nome da fazenda de meu pai. Ele botou
O nome Samaria é pedido de uns padres que vinham para a cidadezinha lá de Jaguaribara, onde eu nasci. E eles pediram para papai comprou para botar o nome de Samaria. Samaria é uma cidade bíblica, cidade por onde Jesus Cristo passava durante a peregrinação. Ele evitava as vias Samaria, que os samaritanos não acreditavam. Mas papai colocou o nome Samaria e nós somos todos samaritanos da Samaria, em Jaguaribara. E esse nome foi abençoado. Eu botei a construtora Samaria. E nós temos hoje Samaria Rações, Samaria Camarões, Samaria Unidade Palavra, Samaria Beneficiamento, Samaria... Então, a gente sabe que Cultura Samaria, nós temos várias empresas que todas levam o nome da Samaria. Acho que, assim, esse nome, depois de Jesus Cristo ainda dando, está na Bíblia, de que ele encontrou uma pessoa acidentada, ele evitava Samaria. Eu não conheço, tinha vontade de ir lá, mas Israel vive sempre com problemas, ali no Oriente Médio e tudo. Até que meu pai é descendente de judeu. Eu não fui lá, mas tenho vontade de ainda ir visitar Samaria em Israel. É um local que depois de Jesus Cristo encontrou uma pessoa acidentada. Ele pediu para vinha passando um samaritano, ele pediu que o levasse para ser tratado na cidade, e a partir dali ele passou a dizer que existiam os bons samaritanos. Está na Bíblia essa passagem, só fiz uma referência pequena para saber de onde vem a Samaria, dos grandes negócios nossos, são tudo Samaria. Eu criei a construtora Samaria no ano de... Eu já estava bem formado, no ano de 93, estava com 42 anos, ia fazer... Então, assim, a construtora, eu me especializei em manutenção de rodovia. Desde quando a gente criou a empresa, em 93, a gente sempre vem ganhando contrato, antes no DNR, hoje é DENIT, e na SOP, Secretaria de Obras do Estado de Ceará, Superintendência de Obras do Estado de Ceará. A gente tem contrato de manutenção, a minha especialidade é engenheiro rodoviário. Dar exemplo, esses viadutos da saída de Fortaleza, eu era engenheiro novo, eu ajudei a construir antes da vinda do Papa. A construtora ANSA foi quem construiu, eu era engenheiro da ANSA na época. Assim foi o nosso nascedouro, nos negócios foi como engenheiro da ANSA, depois no nasceu a construtora Samaria. Até hoje a gente, a nossa construtora, dizem, eu não é me vangloriando, é a maior construtora do Estado de Ceará. Nós temos muitos equipamentos de todo nível de rodoviária. Eu tenho muitas obras aqui no estado, citando algumas, estrada que a gente fez, tem Solonópolis, Xelô, Solonópolis, Jaguaribe, Jaguaretama, muitas outras que estão espalhadas pelo estado. Fomos nós que fizemos. Não, o senhor tá de parabéns. Além maior de Camarão, a maior construtora, falando também o começo, né? Vamos lá no comecinho. Em gado leiteiro, acho que o senhor é também o maior rebanho aqui do Ceará, acho que é do senhor também. O senhor tem hoje o quê? Umas 3 mil cabeças de gado hoje? Como eu falei, no início foi com gado de leite. Meu pai, eu sempre gostei de produzir alimento. Eu achava que... Eu dizia lá atrás que você, para viver, e a sociedade precisa comer todo dia. E você não vive sem comer. E eu achava que podia chegar um fim do mundo que só ia comer quem produzisse. Eu era muito menino, eu achava isso. Então, eu sou apaixonado por produção de comer. Quando a construtora começou a crescer, eu comecei a investir em produção de alimentos. A maior fazenda de produção de gado de leite em Jaguaribe, uma bacia leiteira, eu sou o maior produtor de leite em Jaguaribe. Lá eu crio umas 450 vacas de leite, perto de 500 vacas de leite, eu produzo leite, tem vindo para um laticínio próximo da cidade lá. Eu sou o maior fornecedor dele lá e ele estimula esse número de empregos. Eu não vendo para os grandes laticínios, porque tem esse pequeno laticínio lá, ele está bem organizado, eu ajudei sempre a ele é próximo a Jaguaribe, está todo estruturado, fazendo requeijão, vários tipos do que decide do leite. São os rapazes trabalhadores. Eu produzo leite para ele, faço a recria de novilhas para vender na região. A gente cria um girolando, dissemina na região, produção de boas matrizes para os produtores menores, que eu vendo lá tanto o bezerro como vendo a novilha, às vezes já prenha, e o pessoal na região tem umas boas vacarias de leite, muitos são descendentes das nossas matrizes. Eu compro os touros
Holandês eu compro em Piracicaba, numa grande fazenda que tem lá, de produção de leite, vacas com alta linhagem, e a gente vai cruzando e tirando bons bezerros. Em Jaguaribe a gente mantém essa atividade e que tem resultado, porque eu sempre digo, não é próximo, enquanto produtor do Ceará, que a gente lá, a gente aprendeu durante minha vida toda. Eu estou com 75 anos, trabalhando desde de novo, principalmente com gado de leite, eu conheço muito bem, já fiz de tudo. Já criei gado holandês puro, já criei semi-confinado, confinado. E a gente tem todas as experiências de fazer uma pastagem para vaca de leite, que eu digo sempre, o animal precisa de se alimentar bem para ele produzir bem. E isso nasce no bezerro. Você já tem que fazer um bezerro bom, uma bezerra boa, para quando ela chegar na fase reprodutiva, ela ter adquirido suporte para ser uma boa matriz. E eu faço isso com as minhas crias, e às vezes eu vendo, muitas não viram para a região, com grande capacidade de produção de leite, e tem que fazer a forragem no inverno. Eu oriento o pessoal que faça a sua silagem nas chuvas. Você faz mais barato e você guarda, faz o silo, e você abre o silo na época da seca, a partir de agosto, setembro, é isso que eu faço. Durante a minha vida de construção de estrada, eu resolvi, além da vaca de leite, que eu já criava logo depois, criar outra atividade. Eu procurando um amigo meu, engenheiro de pesca, eu chamei, muito amigo, era assim, colega meu de colégio em Jaguaribe. Eu disse para ele que estava procurando outra atividade que não fosse só engenheiro rodoviário, só engenharia rodoviária, que você tem que diversificar os negócios. E ele me disse que estava na hora de começar a criar camarão em cativeiro, que a produção de camarão produzido que vem do mar estava caindo e não atendia a população mundial. Tinha algumas fazendas pelo mundo e no Ceará algumas muito poucas. Então eu pedi para ele procurar uma fazenda para me comprar aqui no litoral do Ceará. Ele arrumou uma ali em Paraipaba, uma fazenda pequena. Eu comprei era 20 hectares, uma fazenda de 80 hectares. Só deu para fazer 20, que você tem que deixar PP, área de pressão permanente, reserva legal. E tem as paredes, canal de viveiro mesmo. A gente fez uma fazenda de 20 hectares, começando com 20 hectares. E eu fiz com as máquinas que tinha da construtora, sobrava um trator, eu mandava lá fazer. E assim eu comecei. Hoje essa fazenda aqui é dali de Paraipaba, ela hoje tem 510 hectares. Eu comecei com 20 hectares lá. Eu saí comprando os vizinhos, subindo o rio, está na Foz do Curu, do lado de Paraipaba. E eu saí subindo no rio. A gente hoje é a segunda maior fazenda, que a outra minha, a primeira de Beberibe, é a maior. Então a gente tem aqui no Ceará 1.200 hectares de espelho d'água, e fora os canais e viveiros, APP, reserva e tal. E assim foi crescendo na cassinicultura. Comecei na cassinicultura, por coincidência, eu comecei na construtora em 93 e na cassinicultura 2002, 2003 também, 10 anos depois de se preparar, juntar dinheiro. Porque eu sempre digo para os amigos, eu sempre evito o banco o máximo que eu posso. Não tenho nada com banco, porque, apesar de que existem os bancos de fomento para desenvolver, eu acho que algum proprietário que queira ir aos bancos, eu aconselho que devem ir, mas sempre com limite, que você não comprometa o patrimônio todo no banco. Você faz alguma parte, outra você faz poupança para comprar, ou direto, o banco só complementar para que você possa, lá na frente, sair do banco. Eu já juntei da construtora e, como eu falei, comecei pouco, pequeno, com 20 hectares. Hoje nós temos mais de 2.600 hectares de viveiro, aqui no Rio Grande do Norte eu tenho 1.518 hectares de espelho d'água, uma fazenda de 3.000 hectares, a maior fazenda do país, não tem igual. E só de viveiro, só de água, são 1.518 hectares, uma fazenda super tecnificada. A gente faz os melhores reprodutores do Brasil e do mundo e matriz. A gente contratou os maiores geneticistas de camarão do mundo. Ele passou 3 anos, ele com a equipe dele, só fazendo melhoramento genético. Ainda hoje nós temos consultores de melhoramento genético, 3 laboratórios no Rio Grande do Norte, temos no Ceará, um de só de melhoramento genético, com vários, emprego 200 pessoas só no laboratório.
Que, assim, a cassinicultura, depois que eu entrei em 2002, 2003, ela cresceu e eu presidi a Associação Cearense do Criador de Camarão por vários anos, uns 10 anos, sempre procurando melhorar, quem queria entrar, orientando como criar, como fazer, que a gente vai para dentro, né? Os meus negócios sempre eu sou muito dentro, ainda até hoje, eu acompanho tudo que tem as indústrias. Depois nasceu a Fazenda de Camarão, eu tinha necessidade de... o maior insumo da produção de camarão é a ração, 50% a 55% do custo de produção de 1 quilo de camarão vem da ração. Eu tinha necessidade de comprar ou construir ou comprar uma indústria de ração. Até que a Trau, uma empresa holandesa, ela é dona dessa indústria aqui em Maracanaú, no Quarto Anel Viário, e ela foi o nome dela primeiro foi Rio, depois do Treco e depois Trau. Eu já comprei, é um grupo holandês, eles têm indústria de ração pelo mundo todo, tem nos Estados Unidos, tem na própria Holanda, eles têm na Dinamarca, fazendo a indústria de ração. Eu comprei deles, a indústria daqui de Maracanaú, e a gente começou produzindo pouco para camarão. A indústria aí cresceu muito, ela multiplicou por 10. A gente começou com 1.000 toneladas mês. O mês passado a gente produziu 12.500 toneladas e a meta até junho a gente atingiu 20.000 toneladas de ração por mês. A gente faz ração para todo tipo de animal, equino, bovino, suíno, ave, camarão, peixes, tudo, etc, etc. O foco principal continua sendo a ração para camarão, porque eu sou o maior cliente de pessoa direta, né? Nós temos distribuidores que já chegam perto de mim, mas ainda não me ultrapassou, que a ração sai para as nossas fazendas todo dia, algumas carradas. Que a gente tem muito camarão, eu produzo todo dia, em torno de 50 a 60 mil quilos de camarão, 60 a 50 toneladas por aí, talvez esse não vai passar, que nós estamos ampliando as fazendas. A gente todo dia vai para a nossa indústria de processamento em Pernambuco, no Rio Grande do Norte. A gente processa 50, 60 toneladas, a gente vende alguma coisa de fresco. Ainda o camarão fresco sai para o Rio de Janeiro, para a Serra do Rio e para Santa Catarina, são esses dois estados, que daqui da fazenda de Beberiboa, de Paraipaba, tem uns compradores que lá no início, antes de eu ter a indústria, eu os vendia para eles, continuam as pessoas que sempre foram fiéis com a gente mantém 4 carradas para ele, camarão 6, 8 carradas, 4 para um, 4 para outro, toda semana para mandar para o Rio ou para Santa Catarina. Eu acho que a minha vida, assim, eu tenho dito que eu não jogo mérito, assim, a pessoa às vezes diz, Cristiano teve muita sorte, a sorte você tem que também fazer a sua parte. Você tem que escolher um bom negócio. Eu soube escolher, eu primeiro escolhi engenharia, depois fazia manutenção. Voltando um pouquinho, quando eu estava no meio das obras dessas empresas, eu descobri que nos Estados Unidos e Europa, quem faz a manutenção das rodovias são as empresas contratadas. Uma constrói e outra mantém. Então, eu achei que era hora que aqui no Brasil não existia empresa contratada, tinha que ter empresa para manter as rodovias após ela entrega para o órgão. E aí eu saí atrás de convencer o DENIT, para que a gente prestava serviço, de criar um tipo de modelo de manutenção de rodovia. A gente foi buscar na Europa, nos Estados Unidos, o modelo deles, e apresentamos aqui no DNR da época. O DNR pegou o modelo e fez as primeiras licitações para o Brasil todo de manutenção contratada. Você paga por preço unitário, paga pelo que fez a empresa durante aquele mês. Todo mês foi uma medição, você executou ela média, outra para buraco, limpeza, conserto de ponte, de viaduto e assim vai. E todo mundo, você tem uma empresa, tipo um guarda-chuva, que cobre toda a malha rodoviária, onde cada órgão tem a sua jurisdição. Aqui no Ceará, só dando exemplo, nós temos 5 unidades que dão manutenção, 5 residências. Chama residência, na SOP é unidade operacional, distrito operacional.
a SOP tem 12, era 10, foi para 12, e o DENIT tem 5. A de Fortaleza, de Russas, de Icó, e tem Boa Viagem e Sobral. Recordando porque com todos eu trabalhei, no início como engenheiro, e na SOB são vários, também Fortaleza, Sobral também, Itapipoca, etc. Limoeiro, Iguatu, Crato. Então, são 12 no estado, ele faz a malha e traça, divide o estado por aquele número de residência, cada uma toma conta próxima, em cada residência tem 2, 3 engenheiros do órgão que fiscaliza as empresas que fazem a manutenção ou que faz as restaurações. É assim as rodovias. No estado, eu tenho, no meu conhecimento, eu tenho tido, assim, eu estive no Rio Grande do Norte, Pernambuco, dizendo para os órgãos estaduais adotarem o nosso sistema. Embora que eu não entrei lá, uma vez eu fui no Rio Grande do Norte, Pernambuco, perdi a licitação, não procurei mais, que eu comecei a diversificar os negócios e foquei mais no estado de Ceará. Então, assim, eu acho que eu gosto de contribuir com o Estado, com a União. No meio de tudo isso, eu fui prefeito ainda, né? Ainda tirei 4 anos da minha vida para ser prefeito da minha cidade, onde eu nasci. E na época que teve problema lá ainda, né? Aí lá foi. Assim, Diego, se você quiser interromper para alguma pergunta ou alguma coisa, mas eu vou falar sobre a prefeitura, né? A Prefeitura de Jaguarabara, deixa eu botar, se quiser saber, eu entro direto Posso entrar direto? Pode, claro. Assim, no ano de 2000, antes de 2000, em 88, 86, 96, eu acho, não, 86. Foi o presidente da época, era Paz de Andrade, ele assumiu, o presidente da Câmara assumiu a presidente, para como diz, ele veio de uma ordem de construção do Barra Castanhão. Sim. Barra Castanhão era cobrir minha cidade, como cobriu a cidade onde eu nasci, e 2/3 do município, inclusive a Fazenda Santa Maria também, onde eu nasci. Cobrir nossa fazenda foi assim, o pessoal sentiu muito, e estava sentindo muito aquela obra que ia cobrir a cidade. E eu, como engenheiro da época, né, eu me formei em 79, eu tinha aí, sei lá, uns 17 anos de engenharia, e fiquei orientando as famílias que é da importância do Castanhão para o Ceará, e meus conterrâneos eram contra, quase todos 100%, para dizer que não tinha alguém que aceitava a barragem. Porque cobria a sua cidade e cobria 2/3 do município para rural. E eu como assim, eu tive o dom da liderança, não sei porquê, na minha família, eu me acostumei muito cedo, ser um arrimo, que eu perdi meu pai com 21 anos, e eu fiquei com 5 irmãos abaixo de mim, eu tendo que mantê-los. Então, você começa a ser gestor muito cedo. E eu fiquei vendo que havia necessidade de eu dar minha contribuição com a minha cidade. E eu ia ser prefeito de Jaguaribara para mudar a cidade, que estava a cidade avançando a construção, a barragem, e tinha que construir a cidade antes que a barragem fosse construída, para poder tirar as famílias antes da água chegar. Assim foi, eu resolvi, disse que tinha outros candidatos lá, eu comecei a ajudar as pessoas da cidade, com a construtora, ajudando a um, a outro. Eu disse, não, eu resolvi vir ser prefeito, que eu vou dar minha parcela de contribuição. Vai ser só 4 anos e eu acho que nós no Brasil, eu sou contra a reeleição em todos os níveis. Eu sempre digo isso, mas respeito cada um que quer manter sua carreira na política. Eu fui prefeito de 2001 a 2004, me elegi em 2000. Comecei a dizer que era o pessoal, os candidatos, tinha 3 candidatos, disseram que saíam se fosse eu ser o prefeito, da importância para a cidade como empresário e como engenheiro. E assim todos desistiram, eu fui candidato tirei 80 e tantos por cento da votação que apuraram e tudo, 90. Quando eu tirei os 4 anos, eu mudei a cidade, foi muito difícil. Quando eu assumi a prefeitura, convencer toda a população, não tínhamos jeito, tinha que mudar para a cidade nova, uma cidade foi construída, eu acompanhei toda a construção, planejada, 100% saneada, aumentou, a cidade ficou maior, mais praça, mais calçamento, mais rua para se limpar. O governador da época era o Tasso Gereissati. Eu tive algumas reuniões com ele, ele me apoiou durante a minha administração.
Nós inauguramos a cidade no primeiro ano de mandato, em 2001. Eu estava com 40 anos, ia fazer 41. Inauguramos, aliás, com 50 anos, sou de 50. E nós mudamos a cidade em 2001. Assim, você mudar uma família já é difícil, mas mudar uma cidade de 10 mil habitantes. Mas tinha os animais de estimação, gato, cachorro, e toda a mudança, quando alguns fatos folclóricos da região, o pessoal, alguns existia saída, mas eu ia lá e convencia, o pessoal acreditava na nossa palavra, que eu diria que não ia ficar desamparado na nova cidade. Foi uma luta, teve umas pessoas que nos ajudaram, uma irmã de caridade, a irmã Bernadette, que Deus o tenha, ela já faleceu, mas ela é uma pessoa que nos ajudou na mudança da cidade. Só uma pessoa que ficou até o fim, ele tinha um pouco de deficiência, mas no dia que o açude estava enchendo, eu fui lá e pedi, eu fui com ele lá, e ele, não, como o doutor Cristiano, eu vou sair, porque ele sabe o que faz. E outra coisa que, assim, é meio folclórico, mas a gente levava as famílias no ônibus e as famílias no ônibus, um carro com mudança e os animais de estimação no carro. E quando a gente chegou na cidade, os gatos, as pessoas que queriam gatos, voltaram todos. 50 quilômetros ainda passava no rio nadando os gatos, mas voltaram todos para a Cidade Velha. Porque eu acho que a população sabe que gato se apega ao lugar, cachorro é o dono. Verdade. E eu recolhi os gatos, o ginásio estava ainda funcionando, assim, coberto, a gente contratou uns veterinários, daqui foi o veterinário da UES, para alimentá-los e tratá-los. E eu anunciava na rádio que os gatos tinham voltado, as famílias viessem buscar, a gente dava o transporte. E assim foi um negócio interessante, de que os gatos voltavam mesmo atravessando o rio, 50 quilômetros, passava o rio. Eu estava com água de 1,5 m, mas dá nada para gato. Gato é 20 centímetros no máximo. Mas, assim, é um negócio interessante, as pessoas... das coisas que me deu trabalho, que eu, assim, um trabalho mais de brincadeira, foram os gatos, que eu tive que fazer 2 transportes deles. E as pessoas iam pegar os gatos no fim? Muita gente veio, mas muitos desistiram. Aí eu fiz, o pessoal da Universidade Estadual do Ceará pegou e os trouxe para Fortaleza, aqueles que assumiram não recuperaram. Mas impressionante a história do senhor. Mais uma vez, é uma honra tê-lo aqui. Eu já falei isso várias vezes para o senhor, que o senhor está de parabéns. Poderiam ter mais gestores públicos, né, aqui no nosso Brasil igual o senhor, porque tá precisando, viu? Tá precisando. E o senhor também, eu não esqueci de falar, embaixador do EPROCE também, do Encontro de Produtores do Ceará, muito nos honra lá com sua presença. E uma pergunta que sempre me fazem, até a gente no almoço de segunda até falou sobre isso. Agora, esse ano, né, a FUNSEMI, né, algumas autoridades me falando que tá na seca, né? O que o senhor recomenda para esses, como, né, o senhor já cria há muito tempo e, né, nasceu nesse meio do gado, né? Gado tanto de corte como leiteiro mais, eu acho, até porque é mais a vocação aqui do Ceará hoje é mais o gado leiteiro, né? O que o senhor recomenda para esses produtores que estão aí passando por essa seca? Assim, eu vivi a seca de 58, eu tinha 7 anos. Meu pai ia fazer assim, 8 anos já no final do ano. Nós queimávamos xique-xique, né? É um cacto que é uma sobrevivência, mas não dá. É simplesmente muito sem proteína, pouca fibra. Aliás, tem mais fibra, nada de proteína. O gado para escapar tem que ter grande volume. Nessa época, eu acho que com a evolução das águas que tem hoje, açudes e poços, a facilidade, e com qualquer chuva, eu aconselho, venho aconselhando. E eu agradeço ao EPROCE por ter escolhido para ser embaixador, mais assim como orientador de experiência de vida na área, né? E nós temos mais de 20 mil pequenos produtores de leite no estado de Ceará. A maior atividade econômica do campo é leite. Eu sou natural da região do Vale do Jaguaribe e lá 90% de quem vive no campo, mais disso, sei lá, 100% quase, é produtor de leite. Ele tira o leite de manhã e de tarde, vende para... Ele ou faz queijo, ou vende para as queijarias, ou vende para os laticínios. Eu até escutei o senhor falando que foi na época do senhor que o senhor incentivou o leite lá por causa das crianças, né? Como que é também? Depois contar um pouquinho dessa história também. Né? Eu como, assim, como...
vivi a vida toda no campo e a gente vê uma diferenciação nas famílias que têm alguma coisa com leite. As crianças são nutridas, bem parecidas. Quando você vai para uma região de Caatinga, onde não existe vaca de leite, as crianças são desnutridas, porque não tem aquele leite de manhã da tarde, na primeira dia de vida, na infância dele, até toda a vida. Eu via quando eu fui prefeito, tinha uma região nossa, lá da nossa cidade vizinha, principalmente por lado de Morada Nova, onde não tinha vaca de leite. As crianças totalmente subnutridas por falta de um nutriente que desse, que você quer 1 litro de leite, dá para a criança dividir para 4, 5 crianças ali, ele saía nutrido na primeira fase de vida. Então, eu sempre, onde tinha gente com carência de leite, a gente mandava distribuir para que desse uma levantada naquelas crianças. Eu acho que ainda hoje, você estimular a produção de leite é muito importante para o Estado. Todo governante devia continuar dando uma condição de manter a vaca de leite no sertão. Você tinha uma geração de pessoas nutridas. Eu vou fazer um parênteses aqui. Eu fiz uma viagem agora pelos países Balcãs, na Europa, e minha última parada foi na Suíça. E eu fiz questão de ir na Suíça e numa fazenda de produção de leite e no laticínio. E lá eu perguntava a um produtor de leite como é que, se lá ele ganhava dinheiro com leite, porque até hoje é muito pouco o resultado financeiro do leite, que o nosso litro de leite custa R$ 2. E eu costumo dizer, às vezes é até uma força de expressão, mas é a certeza, desde perto de eu nascer, quando eu nasci, leite era R$ 2, ainda hoje é R$ 2. Não é R$ 2, mas é R$ 2, há 15 anos atrás era 1. E o salário mínimo multiplicou por 16 e o leite multiplicou por 2. Eu perguntei, só voltando a viagem na Suíça, eu visitei essa fazenda lá, como ele ganha dinheiro com leite. Eles têm a mesma dificuldade, mesmo lá na Suíça, onde se produz leite com gado pardo suíço, muito bom leite. Eu visitei a fazenda dele, tem 25 vacas de leite, um pequeno produtor que eu fiz questão de ir. Ele lá tem um incentivo do governo, mas como é o incentivo? Ele faz todas as despesas do mês, o que ele gastou é tudo anotado direitinho e aí quanto ele vendeu. O governo paga, é dividido em prefeitura e estado, União, paga de 35% a 50% das despesas que ele teve do leite, para que ele não tenha prejuízo no leite. Então, todo mês ele manda o que gastou, o que ele apurou, aí dependendo do lucro que ele tem para sobreviver, para sustentar a família, 3 filhos, ele recebe do governo aquele dinheiro para compensar na fazenda. Nós aqui nós não temos nenhum estímulo, assim, aquele produtor que leva a vida todinha sustentando a família dele e dando algum emprego para uns outros e tem um leite para nutrir aquelas famílias, que evita hospital, que evita aquelas pessoas doentes por falta de nutrição. A gente aqui no Ceará, com mais de 25 mil, 28 mil que dizem que tem produtores de leite, esses homens são muito importantes para os primeiros anos de vida daquelas crianças. Isso eu vi na Europa, a gente deu uma parada rapidamente também na Áustria, também com leite, eu procurei ver, eles têm estímulo também. Aqui nós não, a gente se vire lá no campo, assim, e você não vê o custo social que serve para a sociedade, você trazer uma pessoa mais nutrida para a escola. Hoje tem média escolar, mas os 3 primeiros anos, ele não vai, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Depois dele ir para a escola, média escolar, tinha que fazer essa conta e ver para quem está sustentando aquela criança, evitando que desse hospital. Eu vi isso na Suíça, e esse rapaz lá, eu conversei um tempo com ele na fazenda dele, ele ainda trabalha, ele é sozinho também de conta da fazenda, ele tira o leite, ordena, mesmo jeito da gente, guarda no resfriador, manda deixar no laticínio, que a gente passou no laticínio também, mesmo tipo de queijo que faz lá, parecido, eles têm alguns queijos especiais também, mas faz um queijo parecido com o nosso também, a gente provou dos queijos deles lá. Assim, o produtor de leite, principalmente no Nordeste, eu volto a dizer, teria que ter um tratamento diferenciado, que é onde a gente ainda convive muito na fazenda. E o que o senhor recomenda para esse produtor? O que ele pode dar agora nesse período de estiagem? Como que ele pode agir? Como que o senhor acha que hoje, vamos ver, no ano de 2026, nós estamos já, e pelo jeito estamos
do mesmo produtor de leite, tá do mesmo jeito de lá atrás, né, quando o senhor começou, o que hoje ele pode fazer, o que ele pode dar para evitar que perca a vaca nessa estiagem? O pequeno produtor, porque eu acho que o grande, né, vai lá e compra a silagem, não tem problema, né? Se precisar, manda buscar tem outros estados silagem, mas esse pequeno que não tem de onde tirar, o que ele... Assim, a gente tem a experiência própria, eu com meu pai lá era pior, hoje... Então, o que eu aconselho hoje, quem está pequeno, produzindo leite, primeiro você já fez uma seleção de matrizes lá atrás, tem que ser um gado girolando, um gado que produz leite e carne, você vende o garrote. Nessa hora é difícil, viu Diego? O sertão parece passar até uma vassoura. Não tem nada para o gado, principalmente o gado que não está produzindo. Porque a vaca de leite ela tem um período de seca. Ela tem, depois de 7 meses de leite, ela vai ter que secar, ela ter sido coberta nos 60 dias, até com mais 2 meses, depois de secar, 3 meses, ela está parindo de novo. O que a gente deve fazer? Eu acho. Nesse momento, ele tem que, eu acho que tem que ir ao banco. Quem fazer um cadastrozinho no Banco do Nordeste, que espalhado pelo sertão todo, tem cidades que não tem, mas... Porque você tem que pegar dinheiro para comprar ração. Você tem que encostar o gado, eu dou meu exemplo agora, eu que tenho várias fazendas em Jaguaribe, eu estou encostando o meu gado para perto dos estábulos. Porque tem um gado que estava solto, as novilhas, os garrotos, os novilhotas, a garrota, eles estão longe do curral. Então, a gente está encostando esse gado para perto do estábulo para dar um pouco de milho, um meio quilo de milho para gado solteiro e mais alguma coisinha de volumoso se você não achar, soltar para ele ir comendo alguma coisa. E um meio quilo, 1 quilo de milho, você escapa o gado menor. Uma vaca que está seca, você tem que alimentar, não pode deixar a vaca sofrer muito, porque senão quando ela for dar cria, na próxima cria ela não vai dar quase leite, porque ela vai primeiro pegar suporte para ela sobreviver. Então não é deixar a vaca cair, ficar magra demais. Nesse momento, você tem que ter cuidado nem quando as que estão dando leite, com a vaca que está seca. Essa é a grande despesa da vaca, que até não é só nós aqui, o mundo todo tem que tratar a vaca seca para ela dar conta da cria, ela ter suporte para dar leite, que ela foi bem alimentada durante, que ela se seca até para se recuperar do período que ela foi em lactação. Então, eu acho que você tem que procurar dinheiro. Então, um fornecedor de ração, ninguém quer fornecer ração para não estar recebendo, porque ele, além de pagar ração, ele paga energia, ele tem o alimento dele, ele precisa comer, ele tem que comer para casa, para ele se alimentar. Aí o leite dá para ele se alimentar, dá para ele pagar energia, dá para o movimento dele, da fazenda, mais alguma coisa de cerca, alguma coisa de curral, e tudo, e pagar ração. Ele tem que fazer conta, Eu vou tirar isso aqui para ração e tirar um pouquinho, se o leite não der para pagar ração, porque tem que fazer conta todo dia, quanto eu produzo de leite, quanto eu preciso de ração, procurar uma ração mais barata e procurar uma energia, o mais energético que tem hoje é o milho não está caro, é um dos que você pode dar, além da vaca seca, também para os bezerros apartados, garrote, novilho, para esse gado, você tirar um destino do que você apura do leite para tudo isso. Tem que fazer a conta bem feita, de longe, não deixar a vaca cair, porque tinha eu vou dizer mais um folclore da região, tinha um andarilho que passava lá nas nossas fazendas, lá atrás, e papai também às vezes não tinha uma instrução, meu pai era semi-analfabeto e ele tinha uma vaca caída, assim, levantava a vaca magra na época da seca. Aí ele bora aqui, Manel de Aguiar, chamavam ele, ajudar a levantar essa vaca. Aí ele disse, essa vaca a gente levanta de longe. Aí ele, então levanta de longe, você tem que dar a comer ela de longe. Tem que alimentar desde longe um pouquinho para evitar que ela caia. Então, ela não fique descarnada, ela não sofra. Então, assim, tem que tirar um pouquinho para a vaca que está seca. E fazer conta, o que eu estou apurando leite, que eu posso dar de ração, eu sei que é complicado, muito complicado. Se precisar de mais dinheiro, o banco financia um custeio, né? O juro é barato e você vai ver. Com os bezerros, quando você apartar o garrote, aí vai lá, paga uma parte do banco, tu fica para ele, é assim que faz a gestão. E porque eu vejo muito hoje, né? Desde que 2019, né, que eu cheguei aqui no Ceará, e desde lá eu vejo
conversando, né, falando sobre isso, e sempre batendo na mesma tecla. Vão atrás do governo, ficam esperando coisas do governo e essa ajuda do governo nunca veio até hoje. Pelo menos, né, não sei se, né, já veio algum dia, mas pelos anos que eu acompanho, né, ficam esperando e nunca veio. E na minha concepção não vai vir. Ele tem que ele se virar por ele mesmo, esquecer do governo. O que que o senhor... Eu acho assim que o governo não ajuda. O governo. Você não deve procurar governo, eu nunca procurei governo. Nunca procurei governo. Tá aí o exemplo. Eu nasci no mato. Na nossa fazenda de 300 e poucos hectares, nós éramos uma rua de gente, por essa arazinha pequena no sertão. Então, eu sempre achei, eu até estranhei quando eu comecei a crescer, o pessoal procurando, não, procura político para governo. Eu digo, para quê mesmo? Assim, não entendo. Porque a gente tem que procurar fazer a nossa parte e pronto, e você resolver os seus problemas, criar seus filhos. Eu tenho 3 filhos, 8 netos. Meus filhos, todos 3 são formados, trabalham comigo nas empresas. E nós vivendo, eu vim. Pessoal, assim, acho que todo mundo tem as suas oportunidades. Você não pode deixar de acreditar na vida, acreditar na importância de você estar vivo, acreditar que você pode fazer e crescer. Todo mundo tem o seu dom, a sua expertise durante a sua vida. Eu acho que as pessoas procuram fazer. Eu acho que, por exemplo, uma das coisas que o pessoal diz governo, não é governo, ajuda o juro subsidiado do Banco do Nordeste, mas é dinheiro nosso. É dinheiro que cobra das nossas empresas, do que arrecada, e tira uma parte para subsidiar o produtor, subsidiar. Dinheiro, o governo tem dinheiro, não fabrica. Quem fabrica dinheiro é a empresa. A empresa que faz. Eu, como empresário, emprego mais de 3.000 pessoas nos meus negócios, todos. Todos eu não recebi nada, assim, ao contrário. A gente recebe muita fiscalização para pagar imposto, para pagar tudo. Mas eu pago, faço a minha parte, recolho, trabalho todos os meses. Eu trabalho com uma consultoria que nós passamos uma semana só calculando imposto. Como é que você paga os impostos de todo mês? Eu acho que assim, como eu falei, todo mundo procura estudar, ajudar os seus filhos. Meu pai sempre tinha, mesmo com poucas... procurou me ajudar, eu chegar a Fortaleza, mas eu senti que ele não dá para manter os que vinham depois de mim. Eu resolvi cair no mundo, ainda tentei São Paulo um ano antes de fazer o curso da aeronáutica, vi que não era no São Paulo, não, fui para o Rio, voltei, passei no concurso e fui fazer minha vida, e assim eu levei meus irmãos, todos foram ser militar também, todos formaram, todos estão aí bem, né, e tudo. Eu acho que o produtor rural, que é o nosso foco principal, nós tínhamos que ter essa ajuda que eu citei, o exemplo da Suíça. Mas nós não temos, então temos que trabalhar com o que temos. É verdade. E falando um pouquinho agora sobre, né, o camarão, o senhor como, né, presidente da Camarão BR, vice-presidente da Abipesca, o senhor falar um pouquinho como esse acordo entre, né, Mercosul e a União Europeia pode, em algum momento, né, ajudar essa indústria de pescados, pelo que eu acho que é desde, né, o senhor falou antes, anteriormente, até que desde 2018 não está podendo vender camarão para a Europa. O senhor acha que com esse acordo vai retomar essa produção, essa venda, né, no caso, para a Europa? Acordo sempre é bom, de livre comércio. O livre comércio é para você, a mercadoria entrar naquele país e você não pagar o imposto, ou pelo menos é uma negociação por alguma coisa. O legal é não pagar imposto de importação. Nós do pescado, nós fomos penalizados. Como eu presido a Associação da Cadeia do Camarão e sou vice-presidente da Abipesca, e assim, a gente é muito atuante, em toda a ação que eu me meto, o pessoal cobra mais de mim. Eu estou sempre no IPA, Instituto Pensado da Agropecuária, né? Que faz parte da FPA, da Frente Parlamentar da Agropecuária. A gente procura desenvolver a atividade onde a gente está metido. O Mercosul com a União Europeia não nos vai... Assim, a gente sempre vendeu para a Europa, sempre vendeu para o Reino Unido, sempre vendeu para os Estados Unidos. Por que é que nós paramos foi proibido? Hoje nós estamos proibidos de exportar para a Europa. Mesmo que o Mercosul seja legalizado, que suspenderam, está suspenso, está sendo uma ação jurídica aguardando. Eu acho que aquilo vai demorar, porque tem gente com o dedo lá
para que não aconteça, principalmente os produtores da França, né? Que eles não concorrem conosco, que a gente dá sangue mesmo na produção, todo produtor rural brasileiro produz bem em tudo que a gente vai fazer. Eu citei aqui o camarão, nós somos o Ceará é o maior produtor de camarão do país, e eu sou o maior produtor do país. Eu vim do nada, mas eu investi em genética, trouxe o maior geneticista do mundo para trabalhar 3 anos, pagando caro, muito caro mesmo. Hoje nós temos nosso próprio técnico formado dentro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que a gente os trouxe para lá, doutores dentro da nossa indústria. Então a gente é pesquisando em genética permanente. Então o brasileiro faz a coisa. E lá na Europa, o pessoal está acomodado, sempre acostumado com a vida boa. Verdade. Nós temos uma vida um pouco sofrida, Verdade. o brasileiro. Então, nós fomos colônia de Portugal, eles lá são os colonizadores. Então, eles se acostumaram a colonizar os outros. Nós não, nós fomos colonizados, nós fomos submissos. Então, a gente aprendeu a sobreviver só. Eles têm medo por causa disso. A gente está preparado para concorrer com o mundo. Eu sempre digo, nós do camarão, então, concorrer com o mundo. O que aconteceu em 2018? Veio uns auditores da União Europeia nos visitar aqui no Brasil, como é que estava o pescado vendido para a comunidade europeia, como era que estava desde a origem do pescado, desde o mar, até você condicionar e botar no container. Então, eles encontraram algumas falhas logo no acondicionamento do pescado, quando eles pescaram no meio do mar, para trazer para o processamento. O acondicionamento não estava, como diz as normas europeias. Então, o que aconteceu? Eles viram aquilo e simplesmente só visitaram o pescado do mar, não nos visitaram as nossas plantas de camarão, porque nós começamos a produzir camarão para exportar para a Europa e para os Estados Unidos, que o Brasil não comia camarão, achava um produto caro, que hoje não é caro. Hoje o camarão a gente vê do preço de qualquer proteína. Sim. Você chega no restaurante, pede um prato de camarão e de filé é o mesmo preço. E aqui no nosso mercado do peixe, ali na beira-mar, ali onde vende aquelas Sim. de peixe, de camarão e tudo ali, perto do Mucuripe, esse camarão de R$30, o mesmo preço de carne, 30 e poucos reais por aí. Então, eu vendo camarão... Até mais barato do que a carne. É mais barato. Eu vendo camarão eu não vendo camarão direto, eu tenho meus distribuidores. Eu não vendo nada direto, eu tenho distribuidor no Brasil todo, de Manaus a Porto Alegre. Todo dia sai as carretas distribuindo da nossa indústria no Rio Grande do Norte. Então, assim, desde esse dia que eles viram esse defeito no nosso pescado, aí proibido o Brasil mandar pescado para a Europa. Ainda era junto com o Reino Unido. E aí, comecei a fazer um trabalho de separar a aquicultura da pesca, que é o camarão da pesca. Mas lá eles não concordam, é um ministério só, assim como é na China. Nós temos trabalhado querendo botar o camarão na China também, mas está adiantando, está avançando. Eu passei o ano do governo Bolsonaro com a Tereza, ela visitou minha fazenda e a gente tentando reabrir o mercado, tudo. É uma burocracia muito ferrenha lá também. Eu mandei um profissional da Avipesca na Europa ver o que precisava para a gente fazer, para a gente voltar a exportar para lá. E lá eles disseram que a gente tinha que seguir as normas da comunidade europeia, já que eles vieram aqui desde a pesca, desde a captura, do processamento e embalagem para exportar. Eles disseram que a gente seguia as normas e a gente mandou as normas, não concordaram. Eu pedi para um rapaz que trabalha conosco na Avipesca, que fala várias línguas. Ele foi lá em Bruxelas, viu todas as normas da comunidade europeia, o que eles exigem do pescado, desde a captura até chegar no prato. E eu, conversando com a Tereza Cristina, nossa ministra, até assim, pessoa muito dada, muito amiga, ela nos ajudou na época. Nós mandamos esses técnicos lá e trouxeram as normas de lá, nós fizemos as normas, adaptamos no Brasil, aprovamos, mandamos para lá para a Europa, tudo é muito lento, para eles analisarem, levar quase 2 anos para analisar as normas, a gente botava o ADI do lado para procurar, até que um dia saiu as normas, eles concordaram com as normas, depois mandaram dizer que a gente tinha que fazer um plano de trabalho, como seria feita a fiscalização disso tudo pelo MAPA, Ministério da Agricultura e Pecuária, como era que seria feito para que isso acontecesse, as normas que nós tínhamos dito. A gente fez de novo outra tradução, nós acompanhamos pela Bipesca, eu estava dentro da Bipesca acompanhando até que
Aprovaram nosso plano de trabalho e recentemente ainda agora depois dos 4 anos de luta e mais 3 agora do outro governo, vem de uma pedida que eu vou fazer só um parênteses aqui. Até hoje eles marcaram para vir visitar a Europa em junho. Nós estamos desde 2018 para cá, já vai fazer 8 anos que a gente não está exportando para a Europa. Quando separou o Reino Unido, nós tivemos que fazer tratativa com o Reino Unido, porque quando eu vendia camarão, direto lá atrás, hoje eu vendo tudo no Brasil, tudo para dentro do Brasil, o camarão está ficando no Brasil. Nós não estamos nem muita pressa para vender, porque o consumo interno está acima até da nossa produção, está equilibrado, mas nós estamos aumentando a produção diariamente, crescendo para atender o mercado interno. Mas a gente, de qualquer forma, está abrindo o mercado externo, Reino Unido e Europa, para quando é crescente, muita gente entra no camarão, que é uma atividade que dá mais lucrativa do que a pecuária, do que o milho, do que o arroz, do que o feijão. Aqui, o camarão dá mais resultado vendendo tanto para o Brasil como para o exterior. Tanto você quiser exportar para a Europa como vender o camarão no Brasil, você ganha melhor remunerado percentualmente do que qualquer atividade. Eu, no início da minha vida, como eu falei, era leite, ainda hoje é leite, e é incomparável eu vender camarão com vender leite. O camarão chega mais rápido e você tem direto, não tem esse negócio de vaca seca e nem tem seca, que eu produzo tudo da água do mar. Minhas 3 fazendas são tudo água do mar, no final dos rios. Eu brinco com o pessoal do Paus, falo que o camarão é o boi do Ceará. Como nós temos boi no Mato Grosso do Sul, aqui é o boi do Ceará, é o camarão. Nós estamos produzindo 60 mil toneladas, 70 mil toneladas ano. Eu acho que a gente está aí no faturamento anual de 1 bilhão e 400 milhões, a nível de fazenda, distribuído por todos. Tem pequenos e médios produtores crescendo na vida em Morada Nova, Jaguaruana, Rússia, Moeiro, Tabuleiro. Tem gente criando camarão acima dos açudes, acima do castanhão e acima do orói. Então, eu tenho sempre nas minhas falas dizendo como é que cria, eu aprendi a criar, né? Sim, eu espero que o Reino Unido, quando ele nos visitou a nossa indústria, e a declaração final disse que nós estávamos prontos para exportar camarão para o mundo todo, até para o Reino Unido, eles falando inglês. E tinha os tradutores, que até os tradutores foram contratados por nós. Eles tiveram todo apoio no Brasil, os auditores do Reino Unido, desde a chegada no aeroporto, a gente mandou nossos profissionais da Abipesca os acompanhar e levaram para... Eles vieram na minha indústria, foram nos barcos de pesca de Santa Catarina e do Rio Grande do Norte, e na Cevale e na de Arimar, no Rio Grande do Norte. Então, eles viram que todos nós estamos preparados, nós preparamos para recebê-los e para exportar. Mas eles vieram em setembro de 2024, disseram que até dezembro dava resultado, passou o ano de 24 para 25, e nós cobrando, e eles não davam resultado, e foi atrasando, até chegar, eles mandaram um relatório de que era ser feito acompanhamento agora já no final de 2025. Assim, o mundo está complicado, você para exportar qualquer produto. Eu acho que é um parto muito difícil. Você tem que arranjar o cliente lá tem que pedir muito para o governo dele. Aí o governo de lá vem tentar uma contrapartida, trazer algum produto dele também para você mandar. E a negociação é muito, assim, vai muito da carência do país de lá e tem a disputa, né? Eu tenho... Na época que eu exportava, eu tinha um corretor em Barcelona, né? Que ele atendia toda a Europa, ele que pedia, fazia os nossos pedidos, e ele dizia para onde queria mandar o conteúdo, para Paris, vai para Londres, vai para onde, vai para onde. Então, você tem que primeiro ter esse trabalho de ter contato com todo mundo, ver onde vai exportar. Uma coisa, a gente mandou uma pessoa nossa da Bipesca para a China, e agora ainda foi o pessoal da Camarão BR, tinha uma feira em Xandai, uma cidade lá da China, me fugiu o nome, mas que era uma feira de aquicultura e pesca, e a gente está atrás de abrir o mercado de lá também. Está uma barreira lá que o nosso camarão, eu tenho pedido alguma vez, muito já, para a gente ser certificado. Nós não somos certificados. A nossa raça aqui é o Vanamei do Pacífico.
Outras, o que está certificado para vender para a China é a tilápia, e eles querem mandar mais tilápia para cá do que a gente para lá. Então, assim, só dando uma pincelada, a tilápia está com problema. Eu tenho pena do pessoal que estão querendo entrar com tilápia do Vietnã. Verdade. Isso complica um pouco, porque tem muita gente vivendo de tilápia. Mas eu tenho dito, eu que comecei tilápia no Castanhão, eu como prefeito, botei as primeiras gaiolas, distribuí lá para 50 produtores, e hoje lá tem mais de 200 vivendo dessa tilápia. Eu sempre estimulo eles lá. E a tilápia, a vantagem, eu digo para eles, e o pessoal assustado com essa, que vem do Vietnã, mas o mundo consumidor é Estados Unidos e quase tudo que você queira vender. E os Estados Unidos está disposto a comprar todo nível de tilápia, está criando um costume de comer tilápia no americano, isso é muito bom. É uma carne muito boa, é suculenta a tilápia, e está caindo no paladar do americano. Eu acho que não vai fazer medo. Mesmo que o Vietnã bota aqui, eu não acredito na concorrência internacional com o que nós produzimos aqui no Brasil. Eu não acredito. Mas então, a curto prazo, o senhor acha difícil essa exportação? Abrir essa exportação, no caso dos pescados? Eu acho difícil. Assim, o do Reino Unido, que é. O Reino Unido sabe quem vai? País Gales, Sim, sim. Irlanda, uma das Irlandas, né? E País de Gales, e Inglaterra. Escócia, Inglaterra. Que é... Sim. Eu vendia para onde? Vendia para lá, o meu corretor distribuía por lá alguma coisa. Muito pouco para a capital da Escócia, Glasgow. Mas assim, do Reino Unido eu acredito até o meio do ano. E para exportar para a Europa 2026 não. 2027, porque é muito burocrático lá também. Então, assim, eu tenho apenas do pescado, entendeu? Quem vende atum, quem vende lagosta. A gente fica com os mercados restritos, porque, por exemplo, camarão. Camarão, nós comemos no Brasil 700 gramas, os Estados Unidos comem 9 quilos per capita ano. Então, é um mercado muito forte. Mas na Europa é 10 quilos, 12 quilos per capita ano. O pessoal come bem, camarão, tilápia. E o pescado, pessoal, é o mundo inteiro, Japão, tudo. A gente tem que voltar a exportar para o mundo todo. Mas é assim, eu dei uma pincelada aí, amigo, no histórico da minha vida e da atividade. Eu tenho uma indústria de ração aqui em Maracanã, que eu falei todos, e tem a indústria de ração em Pernambuco, quem distribui muito bem lá no Pernambuco, Paraíba e tudo. Mas o trabalho é árduo. Com certeza. E entrando um pouco agora para o cenário, vamos dizer aqui, do Ceará, do Nordeste. Como o senhor mesmo falou, e como, né, eu ouço muito, o camarão é uma atividade rentável, né, aqui pro Ceará. Eu acho que a atividade mais rentável hoje, aqui pro Ceará, se uma pessoa fosse começar hoje, viesse uma pessoa querendo começar a mexer alguma coisa aqui no Ceará, eu acho que eu, no caso, indicaria camarão. É isso mesmo? Que acho que camarão, realmente, igual eu falo, o pessoal da próxima é o boi do Ceará, né? Que se adapta fácil, tanto no interior também, né? Assim, por hectare, custo financeiro, resultado, não tem, o camarão é o melhor. É caro você implantar um viveiro de camarão? É caro, não é barato, mas os bancos financiam. Hoje, em média de R$200 mil para você implantar 1 hectare. Você implantar com aerador, as bombas e tal, você seca, tem que secar, tem que ter uma reserva de água. Primeira coisa, quem quiser criar camarão, aparece às vezes até gente de lá do sertão. Eu queria criar camarão, o que o senhor acha? Assim, camarão gosta de água. Primeiro vive de água, né? Ele vive dentro d'água. Você tem que ter água à vontade. Se você está no sertão, você tem que furar o poço e mandar medir o seu volume de água e calcular o que ela evapora por mês. Aqui no Ceará é uma média de 28 centímetros de coluna d'água por mês. É para você calcular uma área quanto é que ela seca todo mês. Então você tem que repor água que está evaporando, porque senão o camarão vai ficar pouca água, vai que o oxigênio ele morre por falta de oxigênio. Você tem que botar uma aeração se você aumentar a densidade. Mas qualquer densidade, de 10, de 30, de 40, a minha densidade é 40. Tem gente criando com 70, quem criou com 70 está tendo problema já, porque vai muita matéria orgânica para o solo. Então, a média, minha. E eu estou agora resolvendo um tratamento do solo, dos meus viveiros de camarão.
Como eu estou criando 40, os canais, às vezes, vai ração e a própria fezes do camarão vai para o solo. Você tem que fazer uma drenagem de fundo do viveiro, porque muita gente cria e não drena o viveiro. Aí você drenando, você tem que botar água. Porque você faz uma drenagem de fundo, você tirando água do fundo do viveiro. Quando você está drenando o fundo do viveiro, você está tirando a sujeira. Quando você tira uma tábua de baixo, faz um jeito de botar um monobloco, você protege essa água só por baixo, a água você limpa o fundo do viveiro. A gente faz isso permanente com os meus raçoadores. Eu dou produtividade em todo mundo que trabalha comigo nas fazendas de camarão. Eles ganham resultado, todos, sem exceção. Então, o pessoal tem cuidado, mais que eu botei porque eles são meus sócios lá. Sim. Então, eles vão ganhar. Assim, a gente, quem quiser entrar na atividade, eu quero entrar. Eu aconselho, quer entrar, então. Nós temos 5 estuários bons para criar camarão. O Coreaú, o Acaraú, o Curu, o Pirangi e o Jaguaribe. Você procura no estuário, onde a água entra todo dia, nas marés, entra de rio acima, e procura uma terra ali naquela área. Não, eu queria botar aqui, sei lá, Sertão de Crateú, Sertão de Tauá, quer dizer, até o Domingos Filho procura, que quer botar lá, em Tauá, tudo. Eu até pedi para mim ir lá, dar uma palestra lá para quem queria começar camarão. Eu digo, primeiro eu posso até ir, mas eu vou dizer isso, vou dizer que tem que ter água. Cava um poço, se o poço tiver, você calcula quanto é a evaporação, todo mundo calcula, você vai calcular a área vezes 0,8, 0,28, você tem conta, vai coluna d'água. Com 3 meses ele desce 1 metro, 3 meses e meio ele desce 1 metro. Então se sua água só der 1,5 metro, vai secar. Você tem que estar repondo. Fora o que tu vai ter que drenar para limpar o fundo. Fora o que vai quando despescar. Mas eu aconselho, as minhas fazendas, por isso que eu procurei no estuário. As minhas fazendas, todas as 3, eu uso água do mar. Aí não falta água. É assim. A melhor forma, no caso, é assim. Mas, no caso, o senhor acha que procurando esse estuário, vendo o local certo e tendo água, é uma atividade rentável, então, o camarão, e a pessoa pode entrar. Porque meu jogo sempre foi muito aberto. Eu aprendi na vida, eu vi um dia um consultor falando assim, e eu decorei que esse consultor falando lá em Brasília para uns empresários, eles estavam no hotel e eu estava ali do lado vindo. Aí eles, primeira coisa, quando você vai botar qualquer negócio, eu vou produzir o quê para vender a quem? Quando eu fui produzir camarão, eu vou produzir camarão para vender a quem? Aí eu pesquisei no mundo todo. Japão, Europa, Estados Unidos, nem Japão produz, nem Estados Unidos produz, e nem Europa produz, muito pouco. Por quê? Porque o camarão em cativeiro só se cria na água quente. E lá eles têm uma época que pelo menos 6 meses é frio, gelado e não produz nada. Aí não concorre comigo que eu vou produzir o ano todo. Então, e quem é que está consumindo? Europa, Estados Unidos, Japão, esses países que têm renda própria. Então, assim, foi por isso que eu comecei. Se eu começar a produzir camarão, vai vender. Até hoje eu tenho dado palestra, até tem colega, rapaz, você está ensinando os concorrentes nossos, futuro. Eu digo, rapaz, o mundo é para todos, eu gosto de que todo mundo ganhe dinheiro. Então, assim, quem quiser entrar, tem que saber. Agora, primeiro, é o que eu disse, tem que ter água, se você produzir com qualidade, você vende sim, não vai enganchar. Eu digo ali para o pessoal do Morador, Aguaruana, todos eles que botaram lá, pergunta se eles têm algum estoque camarão, não tem, vender tudo. Bom, seu Cristiano, acho que, né, tá chegando ao fim, o senhor também tem outro compromisso agora, né, às 18 horas. A gente poderia ficar, né, mais 1, 2, 3 horas aqui conversando, que tem muito assunto para falar, ainda mais uma pessoa como o senhor, que, né, sempre tá produzindo, sempre, né, teve no agro e veio de baixo e hoje se tornou essa potência aqui no Ceará, um exemplo, como eu já disse, né, para cá e para o Brasil. Lembrando também que ao lado de um grande homem tem uma grande mulher também, tem a Dona Luzia, né? A esposa do seu Cristiano também, que é uma grande mulher, que está sempre com ele. Então, também gostaria de dar uma saudação e parabéns para Dona Luzia, que a senhora é peça fundamental aí também, né? Obrigado. Obrigado, Diego. Assim, eu acho que a gente poder transmitir a experiência a nossa experiência, né? Eu sempre digo que quando outro dia eu dei uma entrevista na TV União, já faz um tempo, e eu falei assim 1 hora direto também, contando a história. Ninguém me perguntou nada, nem falou nada, só uma frase, só me perguntei uma frase. Aí eu disse, todo mundo que quer começar um negócio tem que ter um foco.
Você não pode certeza. começar desfocado. Eu só digo que todo mundo tem um foco. Com Você, certeza. ali você vai atrás do foco, você procura um bom foco e foca nele e vai atrás que você consegue vencer. E senhor, né, como liderança no setor, né, com milhares de empregos gerados, né, grandes, né, propriedades e grandes empresas. Aí uma pergunta até para o senhor, que até me perguntaram aqui também. Qual o legado que o senhor gostaria de deixar? Como que o senhor quer ser lembrado? Sim, tem até um livro que conta a minha história. Pela minha história toda, eu acho que foi um legado que eu acho um exemplo de vida. E o senhor já é. Que está começando, né? Mas quem lê minha história dizer, eu acho que o grande legado que eu fiz na construtora, assim, a honestidade que eu sempre trabalhei em meus negócios, e assim, o pessoal acredita em mim. Na construção, agora o governo fez um pedido a mim para mim assumir o quarto anel viário, que é um gargalo que está aí, eu resolvi assumir. Eu não queria porque é uma obra muito urbana, para mim trabalhar com as máquinas. Tem máquina que vai de ré, vai de frente, vai tudo, máquina que trabalha às vezes dia e noite, a gente tem que entregar a obra. E eu não queria assumir, mas foi um pedido do governador e do pessoal que faz o governo. Eu assumi, nós estamos tragando, estamos liberando os tráficos que estavam interditados. Eu vou ver se eu termino essa obra aí. Assim, é um legado da construtora. Tem várias obras que eu fiz pelo estado aí do Ceará. Eu acho que eu vou ser lembrado muito pelas obras de estrada e as indústrias, né, que eu estou deixando 100%. O camarão cresceu muito. Tem gente que diz assim, muito eu já ouvi de grandes produtores, o camarão é antes e depois de Dr. Cristiano. Com certeza. Porque antes de eu chegar, o pessoal não sabia como criar. E eu estou deixando vários pequenos produtores que me seguiram e estão bem da vida. Este é o grande legado. Um exemplo de vida e de trajetória. Trajetória de sucesso. Mas o senhor já é um exemplo de vida. Acho que o de grande legado trajetória. é o sucesso da pessoa. Não depender, e eu sempre digo, viu, Diego, assim, eu não acredito, meu pai sempre diz, você não acredita em ninguém que venha lhe dar nada. Você faça a sua parte. Por isso que eu nunca procurei político para me ajudar no meus negócios. Sempre nenhum faça assim. Primeiro, eu acho que eu já nasci experiente por necessidade. Já tomando conta de um bocado de irmão e tudo aí. E isso é também dom, né? O dom, o cara tem que contar com o DNA também, então a vontade, força. Mas eu agradeço hoje em dia essa criação desses podcasts, eu já falei em alguns deles aí, para você, esse é mais um legado, você deixar a sua experiência nesses podcasts. Com certeza. E muito obrigado pela sua transparência, generosidade, né? Obrigado. E, né, cumplicidade, né, que tem aqui com a gente, para mostrar, né, que é possível, né, você chegar lá, é só você ter muito trabalho, esforço, né, e vontade, né, também e foco, como o senhor falou, que você chega lá, né? Humildade, viu? Uma das coisas que eu preservo é a minha humildade. Com certeza. Do mesmo jeito que eu trato aqui, na próxima semana, que eu tenho duas audiências, com o ministro Fábio e com o ministro André de Paula. Eu vou lá, eu comecei com o vice-geraldo Alckmin. Aí no outro dia eu estou lá na fazenda, separando as vacas, com meus vaqueiros lá e tudo, ajeitando uma para lá, para cá, de bermuda, de sandália havaiana, tudo cuidando junto com eles. E mantive assim essa simplicidade, porque eu acho que não muda a personalidade da pessoa, não, essas coisas. E se duvidar, é muito melhor estar lá junto com os vaqueiros, muito mais tranquilo e muito mais prazeroso para o senhor do que tacar daqui lá para Brasília. Me sinto muito mais feliz. E eu vou lá falar, pedir com eles lá, não é para mim, é para quem eu presido. Como eu presido da associação, tem que pedir para o pessoal do Camarão como todo. Eu sei fazer minha parte. Sim. Eu sei vender para o Japão. Sim. Eu sei vender para a Europa. Eu sei vender para... E eu quero que todos vendam também, assim como eu vou abrir as portas e tudo. Não é para mim, é mais para quem tem a dificuldade de vender. Assim é a vida. Com certeza. Isso eu falo porque eu também sinto. Eu estava para o Mato Grosso do Sul, também, mesma coisa. É assim a vida. Valeu, Diego. Eu queria mais uma vez agradecer a você, agradecer a organização. Estou sempre à disposição, amigo.
Muito obrigado. E se você gostou desse episódio, por favor, compartilhe com todo mundo. E seu Cristiano é um exemplo de vida, um exemplo de trajetória. Conto com a visualização de vocês. Muito obrigado e nos encontramos no próximo podcast, Diego Trindade.